O juízo das sombras, quando a Inquisição julgava os mortos. Havia um tempo em que nem mesmo a morte oferecia abrigo contra o poder da fé. Quando o último suspiro deixava o corpo e o caixão era selado com terra e orações, acreditava-se que a alma estava enfim entregue ao destino eterno, céu ou inferno. Mas para a igreja medieval, alguns mortos não descansavam. Eles eram chamados de hereges, traidores, bruxos ou apóstatas, e mesmo em decomposição, não estavam a salvo da justiça divina encarnada na Inquisição. Sim, houve um tempo em que cadáveres foram exumados, não para homenagens, mas para serem julgados em tribunais eclesiásticos, como se ainda pudessem responder por seus pecados. Ossos foram colocados em bancos de réus, crânios foram confrontados com acusações, e os mortos, já silenciosos e imóveis, foram condenados, excomungados e até executados póstumamente, como exemplo para os vivos e advertência para os fiéis. Esse é o lado mais obscuro e absurdo da Inquisição, o juízo das sombras, quando o julgamento não conhecia limites, nem mesmo os da morte. O terror não se encerrava com o fim da vida. Pelo contrário, para muitos, era apenas o começo. A Igreja acreditava que os efeitos do pecado ultrapassavam o corpo e contaminavam a memória, a linhagem, os bens e até o local de descanso. E se alguém morria antes de ser punido em vida, cabia aos inquisidores buscar justiça além túmulo. A cena era tão sinistra quanto real. Monges e padres, sob o olhar da comunidade, invadiam cemitérios e retiravam ossadas de hereges declarados. Corpos outrora sepultados com cruzes eram levados de volta à luz do dia, julgados por teólogos, condenados por conselhos e, por fim, queimados em nome da salvação da Igreja e da danação eterna do condenado. Em muitos casos, essas execuções simbólicas aconteciam décadas após a morte do acusado. Era como se a terra tivesse que cuspir de volta o que nunca deveria ter acolhido. Nomes famosos não escaparam. Filósofos, líderes espirituais, nobres dissidentes, todos poderiam, mesmo mortos, sofrer as consequências de ideias que desafiavam o dogma. A excomunhão póstuma era uma sentença tão poderosa quanto a fogueira em vida. Significava a destruição da honra, o cancelamento do descanso eterno, a maldição estendida aos descendentes. E mais, os bens eram confiscados, as lápides destruídas, as memórias apagadas dos registros eclesiásticos. Mas havia algo ainda mais perturbador nesses julgamentos: o teatro ritualizado da condenação dos cadáveres. Não era apenas uma formalidade, era um espetáculo. Testemunhas eram convocadas, documentos eram lidos, acusações eram proferidas diante de um esqueleto, como se ele ainda pudesse ouvir. A justiça de Deus, como proclamavam os inquisidores, não se esquecia, nem perdoava facilmente. Este vídeo é um mergulho nas profundezas dessa história esquecida. Um convite a testemunhar os momentos mais sombrios em que o medo era tão poderoso que ultrapassava a própria vida. Descobriremos como a Inquisição não apenas moldou os destinos dos vivos, mas escreveu sentenças sobre os mortos, esculpindo com ferro e fogo os limites entre fé, loucura e controle. Prepare-se para conhecer os julgamentos que aconteceram à meia-noite do tempo, quando os sinos não dobravam para os vivos, mas para os mortos, e a sombra da cruz não trazia consolo, mas condenação. Na Idade Média, o terror não se limitava aos campos de batalha, às doenças incuráveis ou à fome implacável. Havia um medo ainda mais profundo, enraizado na alma dos homens e sussurrado nas paredes de pedra das igrejas: o medo da heresia. Ser chamado de herege era mais do que uma acusação, era uma sentença. E pior ainda, uma sentença que ultrapassava os limites da vida e da morte. A Igreja Católica, detentora do poder espiritual absoluto, via-se como a única guardiã da verdade divina. Qualquer desvio, por menor que fosse, era considerado uma ameaça ao corpo místico de Cristo. E essa ameaça não poderia ser deixada sem punição, mesmo que o corpo do pecador já estivesse apodrecendo no fundo da terra. A heresia era vista como uma doença contagiosa, um veneno espiritual que, mesmo após a morte do herege,
podia corromper os vivos, a família, a comunidade, os seguidores, até os livros deixados para trás. A simples lembrança de um herege era uma semente de dúvida, uma rachadura na muralha da fé. Por isso, não bastava que o herege morresse, era preciso destruí-lo completamente, apagar sua memória, profanar seu descanso. Esse medo de que a heresia se estendesse para além do túmulo fez com que surgisse uma prática aterradora: os julgamentos póstumos. A ideia de que um morto pudesse ser condenado formalmente, publicamente diante de testemunhas, passou a ser aceita e aplicada como parte do zelo cristão. Se a alma do herege já estivesse perdida, o que importava era o exemplo, a humilhação pública, mesmo que do cadáver. Afinal, na mentalidade medieval, o corpo não era apenas um invólucro carnal, era um símbolo, e sua integridade, seu lugar de repouso, sua sepultura consagrada, tudo isso refletia o destino da alma. Remover um corpo da Terra Santa, quebrar seus ossos, queimar seus restos ou espalhá-los ao vento, era declarar que aquela alma jamais conheceria paz. Era negar o perdão mesmo depois do fim. E essa negação era celebrada como justiça. O povo, profundamente doutrinado, assistia aos julgamentos póstumos com assombro e reverência. Era como se a morte não fosse um limite para Deus, nem tampouco para seus juízes terrenos. Para a Inquisição, o tempo era irrelevante. Um homem poderia morrer inocente, mas ser considerado culpado 50 anos depois. Bastava uma denúncia, uma carta, um boato, e sua cova se tornaria um novo tribunal. As famílias viviam com esse medo. Temiam que seus mortos não descansassem em paz, que uma heresia esquecida voltasse à tona, que um escrito antigo, uma carta suspeita, uma acusação tardia trouxesse de volta à superfície os ossos do pai, do avô, do esposo. Era o medo de um segundo julgamento, desta vez não perante Deus, mas perante os homens com togas pretas e olhos ardendo de fanatismo. A própria concepção de morte era outra sob o peso da Inquisição. Não havia tranquilidade no fim, não havia garantia de sepultura. A cova podia ser violada, o caixão aberto, o esqueleto humilhado. A fé que deveria libertar os homens do medo da morte acabava por aprisioná-los num ciclo de terror eterno. E assim surgia o juízo das sombras, aquele que não julgava pecadores vivos, mas cadáveres silenciosos. Um julgamento que não buscava arrependimento, mas vingança. Um ato simbólico de poder, cujo único objetivo era afirmar que nem mesmo os mortos escapavam da igreja. No coração desse medo estava a crença de que a verdade precisava ser protegida a qualquer custo, mas o custo foi alto. Incontáveis homens e mulheres, culpados ou não, foram arrancados da morte e lançados novamente ao tribunal, sem voz, sem defesa, sem esperança. Imagine uma noite silenciosa em um vilarejo medieval. Os sinos da igreja permanecem mudos, as casas fechadas, e apenas o som do vento varrendo o cemitério rompe o silêncio. À luz de tochas, homens encapuzados escavam uma sepultura antiga. Eles não procuram ouro, nem vingança pessoal, buscam justiça. Justiça não para os vivos, mas para os mortos. Ao contrário do que se pensa, os julgamentos póstumos não são fruto de lendas ou exageros populares. Eles realmente ocorreram, documentados, registrados e muitas vezes acompanhados por multidões. A Inquisição, em sua missão de purificar a fé e manter o controle absoluto sobre os corpos e almas, acreditava que o tribunal de Deus precisava de uma extensão terrena, mesmo que o acusado estivesse morto. Esses julgamentos eram cuidadosamente estruturados. Começavam com uma denúncia, muitas vezes anônima, vinda de um vizinho, de um rival, de um parente interessado em bens. Bastava que alguém afirmasse que o falecido havia proferido ideias contrárias à doutrina cristã, que possuía escritos hereges ou que praticava rituais duvidosos. O tribunal, então, reunia provas e testemunhos, mesmo décadas após a morte. Em seguida, o que parecia impensável acontecia. O corpo do acusado era exumado. A cena era macabra. O túmulo era aberto sob os olhares da comunidade, como um espetáculo sombrio de fé e punição.
ossos, restos de roupas, caixões partidos. Tudo era removido, colocado diante de inquisidores e levado à audiência. Não raramente, o cadáver ou os ossos eram colocados sobre uma cadeira no banco dos réus, como se ainda pudesse ouvir, responder, arrepender-se. Mas o réu estava mudo, imóvel, ausente. O tribunal, no entanto, prosseguia. As acusações eram lidas em voz alta. Testemunhas confirmavam heresias ditas em vida. A ausência de defesa era considerada prova do erro. E, ao final, a sentença era pronunciada com solenidade: excomunhão, condenação eterna, destruição simbólica do corpo. A alma, diziam, já estava no inferno. Restava agora apenas apagar a memória do condenado da terra dos vivos. A execução da sentença variava. Em muitos casos, os restos mortais eram queimados em praça pública, como se estivessem vivos. Era um teatro ritual, um aviso claro. A morte não livraria o herege de sua dívida com Deus e com a Igreja. Em outros casos, os ossos eram espalhados, jogados em rios, enterrados em solo profano, qualquer ato que representasse a negação da salvação e a exclusão do convívio cristão, mesmo postumamente. Entre os casos mais famosos está o do teólogo inglês John Wycliffe, que havia morrido décadas antes de ser declarado herege. Seu corpo foi exumado, seus ossos queimados e suas cinzas lançadas no rio Swift, como se assim fosse possível purificar a terra do veneno de suas ideias. Outro exemplo é Pope Formoso, cujo cadáver foi julgado em Roma, no infame Sínodo do Cadáver, um espetáculo grotesco em que seu corpo putrefato foi vestido com paramentos papais e colocado diante de um tribunal. Esses julgamentos não buscavam justiça no sentido moderno. Buscavam controle, medo, silêncio. Eram mensagens gravadas a fogo na memória coletiva. Não desafie a autoridade, nem mesmo com palavras. Não questione a doutrina nem em segredo. E, acima de tudo, não pense que a morte o libertará. A ideia era simples e terrível. A alma pertencia à Igreja desde o nascimento até depois da morte. E qualquer tentativa de se libertar desse laço, fosse por pensamento, por doutrina ou por silêncio, era punida com a destruição da própria identidade. Nome, corpo, história, tudo virava cinzas. Esses julgamentos póstumos deixaram cicatrizes não apenas nas comunidades onde aconteceram, mas também na própria cultura ocidental. São reflexos de um tempo em que o medo era a ferramenta mais eficaz de fé, e mostram que, em nome do sagrado, os vivos chegaram a interrogar os mortos e condená-los ao esquecimento eterno. Poucos nomes provocaram tanto temor e admiração na história da Igreja quanto o de John Wycliffe. Para seus seguidores, ele foi um farol de sabedoria em tempos de trevas. Para os inquisidores, um incendiário doutrinário, um rebelde cuja chama precisava ser apagada até a última brasa, mesmo após a morte. John Wycliffe nasceu na Inglaterra em 1320 e foi um estudioso brilhante, professor em Oxford e profundo conhecedor da teologia cristã. Mas seu brilho não o tornava submisso. Ao contrário, Wycliffe começou a questionar os pilares do poder eclesiástico, condenava a riqueza dos clérigos, criticava a autoridade do Papa e, acima de tudo, afirmava que a Bíblia deveria estar acessível a todos, não apenas aos homens da batina, mas ao povo comum. Em uma época em que as escrituras estavam trancadas no latim e guardadas como tesouro exclusivo da elite eclesiástica, Wycliffe ousou algo inaceitável. Traduziu a Bíblia para o inglês, permitindo que os fiéis lessem a palavra de Deus sem mediação, sem filtros, sem a censura dos altares. Sua obra gerou um terremoto silencioso. As palavras sagradas, agora ao alcance do povo, tornaram-se sementes de rebelião. Wycliffe morreu em 1384, vítima de um derrame cerebral. Mas, mesmo em sua morte, a Igreja não se sentiu em paz. Seus seguidores, chamados de Lollards, continuaram propagando suas ideias, distribuindo suas traduções, acendendo fogueiras de fé que o Vaticano não conseguia apagar. 44 anos depois de sua morte, em 1428,
a paciência da igreja acabou. O Concílio de Constança, o mesmo que condenou Jan Hus à fogueira, declarou oficialmente que Wycliffe era um herege. Mas como punir um homem morto há décadas? Como impedir que sua memória continuasse viva nos corações dos humildes? A resposta veio com brutal simbolismo. Por ordem da igreja, seu túmulo foi aberto. Seus ossos, já reduzidos a pó e fragmentos, foram retirados da sepultura com solenidade cruel. Aquela não era uma exumação qualquer, era um ritual. Um tribunal havia decidido, em nome de Deus, que aquele corpo não merecia repousar em solo sagrado. Os restos mortais foram queimados em praça pública, em um ato teatral de exorcismo simbólico. Mas não parou por aí. As cinzas de Wycliffe foram recolhidas e lançadas ao rio Swift, para que não restasse vestígio algum de sua existência. A igreja queria que ele fosse esquecido, dissolvido, apagado, mas o destino foi irônico. Conta a tradição que, ao lançar suas cinzas nas águas do rio, a igreja semeou involuntariamente suas ideias por todo o mundo. O Swift desagou em outros rios, e os rios foram ao mar, e do mar, diziam os seguidores de Wycliffe, suas palavras se espalharam como correnteza, livres e impossíveis de deter. O julgamento póstumo de Wycliffe foi um dos mais famosos da história, e também um dos mais simbólicos. Ele não foi apenas condenado pela boca dos inquisidores, foi executado em silêncio, décadas depois de morto, com fogo, com desprezo e com medo. Sim, medo, pois mesmo reduzido a cinzas, Wycliffe ainda era perigoso. O episódio deixou marcas profundas. Ele mostrou ao mundo que a Inquisição não tinha limites, que nem mesmo a morte podia proteger um homem das garras do dogma, e que a memória, quando desafia o poder, se torna alvo de fogueira. John Wycliffe foi um dos primeiros a afirmar que a fé deve ser livre, que a verdade precisa ser lida por todos e que nenhum homem tem o direito de se colocar entre Deus e o povo. Sua condenação pós-morte revelou mais sobre os medos da igreja do que sobre os pecados de seu corpo. Porque quando os vivos precisam queimar os mortos para se proteger, é sinal de que os mortos ainda falam. E Wycliffe, mesmo em cinzas, ainda sussurrava. Para a mentalidade medieval, a morte não era o fim, era uma travessia. A alma partia para o juízo eterno, mas o corpo permanecia no mundo dos vivos, selado sob a terra, como testemunho silencioso de uma existência que um dia foi. O descanso eterno era mais que um consolo, era uma promessa, e o túmulo, mais que abrigo, era símbolo de salvação. Mas quando a igreja decidia quebrar esse repouso, quando o solo era revirado e os ossos eram trazidos à luz, algo muito mais profundo estava em jogo. A simbologia do controle absoluto, mesmo sobre os mortos. A Inquisição sabia disso. Ela compreendia o impacto que havia em transformar a sepultura em um palco de julgamento. Não se tratava apenas de punir um cadáver. Tratava-se de mostrar à comunidade que nem mesmo a morte apagaria os pecados e que o poder da igreja era tão vasto quanto o próprio inferno. Exumar um corpo era um ato ritualístico. A cova aberta, o caixão rompido, os ossos amarelados erguendo-se à luz da tocha. Tudo era parte de um teatro sombrio e cuidadosamente orquestrado. Os inquisidores não apenas julgavam, eles encenavam o julgamento. Um ritual feito para ser lembrado. Gravado na mente dos fiéis como um aviso silencioso. A heresia jamais descansa. A simbologia era clara. O morto, mesmo mudo, era exposto, julgado e punido. Seus ossos não eram mais restos, eram provas de um crime eterno. Ao serem queimados, os ossos tornavam-se um último suspiro de penitência forçada. Ao serem lançados ao rio ou ao matagal, tornavam-se párias, destituídos até do solo sagrado. Mas por que tanto esforço? Por que essa obsessão em punir quem já não podia mais se defender? A resposta está na natureza do poder. Para a igreja, a autoridade não terminava com o último batimento do coração. Ela se estendia para o além, e todo o corpo que repousava sob a terra em solo cristão era, de certa forma, uma extensão da doutrina. Um corpo herege enterrado entre os fiéis era visto como uma mancha espiritual, uma ameaça silenciosa que precisava ser eliminada.
como se sua simples presença corrompesse o descanso dos justos. A punição não se limitava ao morto. Ela se estendia à sua memória. Seu nome era riscado dos registros, suas obras proibidas, seus filhos e netos marcados pela vergonha. O cadáver era apenas o começo. O alvo final era o legado, a ideia, a influência. E ao destruir os restos, a Igreja tentava destruir também aquilo que o morto representava. Os inquisidores sabiam que o povo era movido por símbolos. Uma fogueira em praça pública, mesmo acesa para queimar ossos sem vida, acendia medos muito vivos. As multidões compreendiam a mensagem sem palavras. Não desafie a fé, nem em pensamento, nem em vida, pois a eternidade pode virar contra você. Havia ainda um componente espiritual profundo nesses rituais. Muitos acreditavam que a alma do herege só seria condenada de verdade após o corpo ser excomungado e destruído. Até então, ela vagaria impura, ameaçadora. Assim, ao queimar os ossos, os inquisidores acreditavam estar selando o destino da alma, enviando-a finalmente ao inferno, com a aprovação de Deus e a bênção do fogo. O julgamento dos mortos não era apenas justiça tardia, era punição sagrada, uma forma de purificar o solo, a memória, o passado. Era um ato de poder, espiritual, social, simbólico. Um lembrete de que nem a cova protegia os que ousavam pensar diferente, e assim, cada exumação, cada ossada queimada, cada nome apagado dos livros santos servia como tijolo no grande muro da obediência. Um muro erguido com medo, com cinzas e com silêncio. Na escuridão da Idade Média, os cemitérios não eram apenas lugares de repouso. Eram campos espirituais, territórios sagrados onde a carne em decomposição aguardava, em silêncio, a ressurreição prometida. Enterrar alguém ali era mais do que sepultar um corpo. Era declarar que aquela alma pertencia ao rebanho de Deus. Mas e quando a Igreja decidia que essa alma estava corrompida? Quando o morto não era digno nem da terra que o cobria? Era nesse momento que o horror começava. Milhares de corpos foram removidos à força de suas sepulturas, não por razões médicas, arqueológicas ou naturais, mas por decreto espiritual. A Inquisição, com seu punho invisível, violava túmulos para corrigir o que considerava um erro de eternidade. Eram as chamadas exumações punitivas, atos solenes, cruéis e cerimoniais em que o descanso era negado, e o terror se impunha mesmo sobre os ossos. Quando uma heresia era descoberta tardiamente, ou quando novos testemunhos manchavam o nome de um falecido, a Igreja autorizava a remoção dos restos mortais. Padres, monges e soldados invadiam cemitérios com cruzes em uma mão e pás na outra. A cova era aberta à luz do dia diante da comunidade, e o corpo, muitas vezes já reduzido a fragmentos, era erguido da terra como um criminoso capturado. Ninguém estava a salvo, nem o pobre agricultor acusado de simpatizar com bruxarias, nem o nobre que, em vida, financiou manuscritos perigosos, nem mesmo o clérigo que ousou interpretar a Bíblia com liberdade. Uma simples suspeita bastava, e ao invés de um sino dobrando pela alma, o que soava era o tilintar da justiça eclesiástica. O destino dos corpos exumados era sempre brutal. Alguns eram julgados e depois queimados publicamente, em fogueiras cerimoniais que lembravam execuções reais. Outros eram lançados em valas profanas, fora dos muros do cemitério, onde apenas animais e suicidas jaziam. Em certos casos, os restos eram desmembrados, despedaçados, espalhados como se fossem pestilência. Havia cemitérios inteiros proibidos àqueles considerados impuros, terrenos amaldiçoados, onde a terra era estéril de bênçãos. Muitos desses locais tornaram-se lendas, pontos evitados pelas aldeias, envoltos em silêncio e temor. Diziam que os mortos ali enterrados não dormiam, que gemidos saíam da terra, que relâmpagos caíam sobre suas cruzes podres. Esses campos malditos eram o último destino dos hereges, das bruxas, dos excomungados e dos julgados após a morte. Não havia epitáfios, nem missas, nem lembranças, só pó e esquecimento. A Igreja acreditava que enterrar um condenado entre os justos
era permitir que o mal se infiltrasse no repouso dos santos. Por isso, os corpos profanados eram expulsos, como se ainda carregassem o contágio da dúvida. Famílias sofriam duplamente. Primeiro com a perda, depois com a vergonha. A exumação era mais do que uma punição ao falecido. Era uma sentença contra o sangue, contra o nome, contra os descendentes. Casas eram abandonadas, brasões riscados, memórias destruídas. Em muitos casos, o estigma durava gerações. Mas por trás dessa prática sombria havia um motivo mais profundo: o controle sobre a memória. Ao remover um corpo da Terra Santa, a Igreja reescrevia o passado. Apagava a honra, eliminava a história, destruía qualquer legado. E assim o poder não se limitava ao púlpito ou à fogueira. Ele se estendia até os ossos enterrados sob a terra e os nomes escritos nas lápides. A exumação forçada era, no fundo, uma forma de dizer: nós decidimos quem merece o céu, quem pode descansar e quem será esquecido para sempre. Um gesto extremo de domínio espiritual, político e psicológico. E assim, em valas esquecidas e túmulos rasgados, jazem hoje os fragmentos de homens e mulheres que, mesmo mortos, desafiaram o dogma. Seus corpos foram punidos, seus nomes apagados. Mas a lembrança desses rituais sinistros permanece como um eco perturbador da arrogância de uma fé que ousou julgar os mortos. Roma, inverno do ano 897. A noite cai pesada sobre a cidade eterna, mas dentro da Basílica de São João de Latrão, as velas queimam com fúria silenciosa. As sombras dançam nas colunas, e um cheiro estranho de incenso se mistura ao de carne envelhecida. Monges murmuram preces com os olhos baixos. O púlpito está montado, as vestes cerimoniais alinhadas, os inquisidores posicionados. Tudo está pronto para um julgamento. Mas o réu, desta vez, está morto há 9 meses. Este é o cenário de um dos eventos mais grotescos e obscuros da história da Igreja. O Sínodo do Cadáver, ou Sínodus Horrenda, como ficou conhecido. Um episódio tão absurdo, tão carregado de simbolismo e insanidade, que ainda hoje parece saído das páginas de um pesadelo medieval. O protagonista, ou melhor, a vítima, era Papa Formoso, que havia falecido tranquilamente em 896. Durante seu pontificado, Formoso se envolveu em diversas disputas políticas com facções rivais dentro da Igreja e do Império. Após sua morte, os inimigos liderados pelo sucessor Papa Estevão VI decidiram que a simples morte não era punição suficiente. Era preciso julgar Formoso mesmo após a morte, e não simbolicamente, mas literalmente. O cadáver de Formoso foi exumado, retirado de seu túmulo na cripta papal. O corpo, já em decomposição, foi vestido novamente com os paramentos papais, túnica branca, mitra, báculo. Sentaram-no em um trono diante do altar. Sim, um cadáver verdadeiro, em trono cerimonial, envolto em roupas sagradas, com os dedos enegrecidos pelo tempo e os olhos ausentes. O sínodo começou. O cadáver, imóvel, era o réu. Diante dele, Estevão VI, tomado por fúria e teatralidade, gritava acusações: usurpação da sede Roma, violações do cânone e alianças ilegítimas. Um diácono foi designado como defensor de Formoso. Sua única função era responder com frases breves e sem emoção, em nome de um corpo que já havia se calado. A cena era macabra. Os presentes, tomados por um misto de horror e devoção, observavam em silêncio, enquanto a justiça da Igreja se desdobrava sobre um cadáver putrefato. O veredito, como se previa, foi de condenação. Formoso foi considerado culpado de todos os crimes eclesiásticos. Suas ordens sacerdotais foram anuladas, seu papado declarado inválido. Mas Estevão não parou por aí. Ordenou que os 3 dedos da mão direita de Formoso, aqueles usados para abençoar, fossem decepados como símbolo da anulação de sua autoridade espiritual. Em seguida, o corpo foi arrastado pelas ruas de Roma, sob os gritos e pedras do povo, e finalmente lançado no rio Tibre, como um amaldiçoado, negado até pela terra sagrada. Mas Roma
é uma cidade de ecos eternos. Poucos meses depois, Estevão VI foi deposto e preso. O povo, horrorizado pelo que testemunhou, viu no julgamento do cadáver um ato de blasfêmia extrema. Estevão morreu estrangulado em sua cela, e Formoso foi posteriormente resgatado do rio e reenterrado com honra, em uma tentativa tardia de restaurar a dignidade perdida. O Sínodo do Cadáver é mais do que uma bizarrice histórica. É um retrato cru do poder em estado bruto, onde a religião se mistura ao desejo de vingança e a autoridade se transforma em espetáculo de horror. A Igreja, naquele dia, não julgou apenas um homem morto, julgou a si mesma, porque ao vestir um cadáver com as vestes do sagrado, ao falar com a morte como se ela ainda escutasse, e ao punir um corpo que já havia retornado ao pó, os homens do altar cruzaram a última fronteira da sanidade e deixaram para sempre uma cicatriz na história da fé. Nos corredores frios dos mosteiros medievais, entre salmos e flagelos, nascia uma ideia que moldaria séculos de medo. O juízo não termina com a morte. Quando o coração parava, a justiça da Igreja apenas começava. Para os inquisidores, o além era uma extensão do tribunal. E a eternidade, um campo onde suas sentenças ecoariam sem fim. Na lógica sombria da Inquisição, a morte não absolvia pecados. Ao contrário, se o herege morresse sem confessar, sem penitência, sem reconciliação com a fé, sua alma era considerada em rebelião permanente contra Deus. E o papel da Igreja era persegui-la, castigá-la e purgá-la, como se ainda estivesse presa à carne. Era por isso que os julgamentos póstumos se tornaram práticas recorrentes, porque a doutrina precisava mostrar que não havia refúgio, nem mesmo no túmulo. Era um aviso, um sinal para os vivos. Se você desafiar a fé, nem a morte irá salvá-lo. A justiça de Deus será aplicada, mesmo que seja sobre os seus ossos. Essa visão permitiu que a Inquisição ultrapassasse os limites naturais do tempo e do corpo. As exumações, os julgamentos de cadáveres, as execuções simbólicas, tudo fazia parte de um sistema que não punia apenas os erros, mas tentava controlar o destino eterno das almas. E havia um motivo mais profundo para isso: o medo coletivo. O terror da condenação pós-morte era uma arma poderosa. Ela entrava nas casas, nas igrejas, nos sonhos. Ninguém queria ver o corpo de um parente sendo desenterrado. Ninguém queria que um filho fosse enterrado fora do Campo Santo. Ninguém queria ser lembrado como um excomungado. O medo moldava o comportamento. Fazia homens se calarem. Fazia mulheres esconderem livros. Fazia jovens jurarem obediência a uma fé que não compreendiam, apenas temiam. A justiça, além túmulo, também era uma forma de poder político. Grandes senhores que desafiaram o Papa eram condenados post-mortem. Suas terras confiscadas, seus brasões apagados, suas linhagens manchadas. O castigo espiritual se estendia ao material, e a heresia se tornava uma herança maldita. Mas essa justiça também era profundamente simbólica. Ao punir os mortos, a Inquisição não apenas castigava, ela reescrevia a história, apagava os feitos, silenciava as ideias, transformava pensadores em demônios, reformadores em traidores, místicos em feiticeiros. E assim, o controle da narrativa se perpetuava. Os livros eram queimados, os nomes riscados, os túmulos violados. E o mundo caminhava obediente sob a sombra do esquecimento imposto. É importante lembrar que, para a mentalidade medieval, a alma precisava de descanso. Um corpo condenado não encontrava paz, e sua alma, diziam, vagaria em tormento, presa entre mundos, sem chance de redenção. Essa crença era alimentada por sermões, pinturas, visões e rituais que reforçavam a ideia de um pós-morte onde o tribunal de Deus era comandado ou interpretado pelos homens da terra. A justiça da Inquisição, portanto, não era apenas institucional, era metafísica. Ela envolvia o presente, o passado e o futuro, o corpo, a alma e a memória. E isso a tornava ainda mais perigosa, porque seu alcance não tinha fronteiras. Um homem podia ser pobre, analfabeto, viver no anonimato e morrer sem nunca ter pisado em um tribunal.
Ainda assim, anos depois, podia ser exumado, julgado, condenado. Seu corpo exposto, sua vida recontada sob nova luz, a luz dura da ortodoxia. A justiça da Inquisição era a justiça do medo, do eterno, do irreversível. E foi com essa lógica que se construiu uma era de silêncio e submissão, onde o maior terror não era morrer, mas ser julgado depois de morto. Por entre as pedras antigas das catedrais, nas páginas carcomidas dos manuscritos, nos murmúrios das missas em latim, restou algo que nem o tempo conseguiu apagar: o medo de morrer em pecado. Um temor ancestral que moldou gerações inteiras e que a Inquisição, com sua sombra longa e implacável, transformou em instrumento de dominação. Na mentalidade medieval, a morte era apenas um limiar, um portal sagrado que levava a alma a um tribunal superior, onde o destino eterno era decidido. Mas quando a Igreja passou a assumir o papel de juíza ainda em vida e até depois da morte, esse limiar deixou de ser sagrado, tornou-se ameaçador. Já não bastava viver em obediência. Era preciso morrer de maneira correta, com os ritos certos, com os pecados confessados, com o nome limpo, com o corpo em terra consagrada. Qualquer deslize, uma palavra mal interpretada, um pensamento herético, um livro proibido, podia significar condenação mesmo após o último suspiro. A angústia não era apenas espiritual, era física e social. Famílias inteiras viviam em tensão, temendo que algum parente pudesse morrer sem confissão ou ser acusado após o funeral. O enterro tornou-se um evento de vigilância. Padres observavam, vizinhos comentavam. Qualquer falha podia custar caro, e se houvesse dúvidas, a morte não encerrava o caso. A Igreja poderia agir. A Inquisição, ao longo dos séculos, desenvolveu métodos para investigar o passado dos mortos. Interrogava familiares, revisava diários, relia cartas e, se encontrasse provas de heresia, iniciava o processo. Exumação, julgamento, condenação. Esse medo deixou marcas profundas na cultura ocidental. Nasceu a figura do morto inquieto, do fantasma que vaga sem paz, da alma que clama por justiça ou absolvição. Surgiram lendas de sepulturas que exalavam fogo, de cadáveres que apodreciam mais rápido por estarem em pecado, de chuvas e pragas como sinais da presença de hereges enterrados entre os justos. Não por acaso, em muitos vilarejos da Europa, surgiram os cemitérios separados, os campos dos malditos, locais afastados, geralmente ao lado de bosques ou estradas, onde eram lançados os corpos daqueles considerados indignos. Não havia cruzes, não havia rezas, apenas o silêncio e o esquecimento. A própria arquitetura dos túmulos passou a refletir o medo. Túmulos reforçados com pedras, com correntes, com símbolos mágicos entalhados nas lajes. Tudo para impedir que o morto se erguesse, ou para proteger os vivos de sua presença. Era como se no fundo todos soubessem: quem morre em pecado não repousa, e pode ser caçado. A Inquisição, com sua teologia da punição eterna, institucionalizou esse pavor. Transformou a morte em território de vigilância. Fez do túmulo uma continuação do confessionário e da eternidade uma prisão sem grades visíveis. Mesmo após o fim formal da Inquisição, seu legado persistiu. Por séculos, as pessoas continuaram a temer o julgamento após a morte. Confissões às pressas, extrema-unções urgentes, medo de morrer dormindo sem estar em estado de graça. Era como se houvesse uma espada invisível pairando sobre cada leito de morte. Esse medo moldou a arte, a literatura, os costumes. Pinturas representavam o inferno com detalhes cruéis. Sermões reforçavam a ameaça da danação. E, aos poucos, a fé que deveria consolar passou a oprimir. No fim, o maior triunfo da Inquisição talvez não tenha sido o número de condenados, mas sim ter plantado no coração de milhões o terror de que nem mesmo a morte era um refúgio. E assim, nos cemitérios silenciosos da Europa, sob lápides esquecidas e cruzes quebradas, jazem não apenas os corpos dos julgados, mas os ecos de uma era em que a justiça dos homens ousou invadir o reino dos mortos,
e tentar julgar o que só o Eterno pode compreender. Em tempos em que o medo era lei e a fé, sentença, nem os mortos escapavam do tribunal dos vivos. A Inquisição ergueu sua voz para além da vida, invadiu túmulos, julgou ossos, rasgou epitáfios e redesenhou memórias com tinta de sangue e fogo. Mas o que realmente apavorava não era a fogueira, era o esquecimento. Era ser condenado ao silêncio eterno, ser apagado da história, ser lançado ao pó sem nome, sem honra, sem repouso. Hoje, talvez, isso soe como um delírio distante. Mas a pergunta que ecoa entre as ruínas das abadias e os corredores frios dos mosteiros é: até onde vai o poder de quem acredita ser a única voz de Deus? O juízo das sombras é um lembrete incômodo de que, quando o fanatismo se mistura ao medo, nem mesmo a morte é sagrada. E que, em nome da salvação, muitos condenaram, sem piedade, sem justiça e sem perdão. E você? Será que seria considerado puro o bastante para repousar em paz diante do tribunal das sombras?